Fala, galera aqui do canal Bola na Zona, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Não esqueçam de se inscrever, dar o like, ativar as notificações e, claro, se possível, nos ajude a divulgar o nosso trabalho, compartilhando aí os nossos vídeos, o link aqui do canal. Você que é novo no canal, o canal aqui Bola na Zona, falando sobre os principais clubes aqui de São Paulo, falando sobre Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, tem para todos os gostos aqui. Cada integrante aqui do canal falando aí sobre o seu clube de coração, trazendo análises, opiniões, informações, fazendo o pré-jogo, o pós-jogo, falando aí sobre os clubes daqui de São Paulo. E hoje temos clássico, hein? Clássico alvinegro, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que precisa demais dessa vitória, hein? O Santos, na última partida, ficou no 0-0 contra o Ceará, no Allianz Parque. O Santos que ocupa hoje a 19ª colocação, com apenas 5 pontos ganhos. Uma péssima campanha do Santos até agora. O Santos que precisa demais da vitória para poder respirar, né? Não sai da zona de rebaixamento, mesmo vencendo a partida, mas precisa demais dessa vitória, pelo menos para respirar um pouco, né? Respirar um pouco. Que aí, né, tentar algo aí no decorrer do campeonato para conseguir sair de vez, né, dessa zona desconfortável aí, que o Santos sabe muito bem o que pode acontecer se permanecer, né? É um passado recente, que a gente não gosta nem de lembrar, né, nós santistas, mas é a realidade que o clube vive hoje, né, vivencia hoje. Então é um jogo difícil, né? O Corinthians vem com força máxima para enfrentar o Santos no jogo de hoje, jogando em casa, né, com a sua força, né, da sua torcida. Mas o Santos vem para campo com aquilo que tem de melhor, né? Mesmo não jogando bem, a gente sabe que os últimos jogos do Santos não foram jogos que agradou o seu torcedor, mas o Santos vem com aquilo que tem de melhor e tentar fazer algo de diferente, né? Eu, particularmente, se eu fosse hoje o Kleber Xavier, tentaria algo de diferente. Eu entraria com o Zé Rafael e com o David Washington no jogo. É claro, o Zé Rafael, né, tá muito tempo sem jogar uma partida, né, está aí voltando aos poucos. É claro que ele não vai conseguir jogar os 90 minutos, mas eu entraria com ele, né, mesmo que substituísse ele no segundo tempo, ou de repente colocaria ele no segundo tempo, mas eu aproveitaria melhor o Zé Rafael para a partida de hoje. E colocaria o David Washington no lugar do Tiquinho Soares, que não vem apresentando um bom futebol, né? O Tiquinho Soares, infelizmente, ainda não conseguiu se encontrar, né? Se encaixar na equipe do Santos. Então, eu colocaria ali o David Washington, pelo menos as partidas que o David Washington entrou ou saiu jogando, ele mostrou muito mais capacidade técnica do que o Tiquinho Soares. Então, eu faria essas alterações, vindo com esses dois jogadores, que eu acho que, de repente, aí o Santos pode surpreender o Corinthians na partida de hoje. Pode, né? É claro, futebol é jogado, né? Ninguém tem bola de cristal para adivinhar, né, o que pode acontecer. O Corinthians é hiper favorito para o jogo de hoje, né, jogando na sua casa, apoio da torcida, né? Isso aí é indiscutível, né? Não tem nem como discutir isso.
Mas, de repente, né, tudo pode acontecer. O futebol já pregou algumas peças aí, né, que às vezes nem sempre o favorito ganha, né? Nem sempre aquele time que está melhor vence, né? Então, quem sabe aí o Santos consegue surpreender o Corinthians dentro da sua casa e sair com esses 3 pontos importantes aí, pelo menos o Santos conseguiria, né, dar uma respirada, né? Mesmo dentro da zona de rebaixamento, mas conseguiria, né, dar uma respirada, dar um suspiro, né? Pelo menos. Porque o Santos vencendo, o Santos vai a 8 pontos ganhos. Aí tem que torcer, né? Torcer para o Juventude, que joga hoje também, não pontuar. O Juventude está com 7 pontos. Então, se o Juventude, de repente, perder o jogo, que vem com uma campanha ruim, né? O Juventude perdeu 3 jogos seguidos. 3 jogos seguidos. De repente, né, o Juventude pode tropeçar novamente. Aí o Santos ocuparia ali a 18ª posição, né, com 8 pontos ganhos, jogando aí o Juventude para 19º. Aí ficaria 1 ponto, né, de diferença aí para o Grêmio, que é o primeiro, é o 17º na zona de rebaixamento, o Grêmio com 9 pontos ganhos, né? Então o Santos vencendo o Corinthians, ficando com 8, ficaria aí com 1 pontinho de diferença para o Grêmio, que é o primeiro time aí que ocupa a zona de rebaixamento. Aí dos 16º, o 16º e o 15º, que hoje é Internacional e Vitória, que eles jogam hoje também, né? Aí depende do resultado aí da partida deles. Eles estão com 9 pontos ganhos, né? O mesmo número de pontos que o Grêmio. Então o Santos ficaria ali, né? Pelo menos, de repente, até a parada aí pro Mundial, de repente o Santos conseguiria até sair dessa zona que incomoda muito, né? Todos nós santistas, que a gente não quer ver o nosso Santos Futebol Clube nessa situação. Mas tudo isso são projeções, né? São especulações que a gente torce muito para que aconteça. É como eu já fiz um vídeo aqui, falei outras vezes, né? Torcedor santista não torce só para o Santos, né? Tem que torcer para o Santos e torcer para os outros times também, né? Então hoje o Santos tem que torcer contra o Juventude, o Santos tem que torcer hoje contra o Vitória, tem que torcer contra o Internacional, tem que torcer contra o Mirassol, torcer contra esses times, né, para não pontuar, não se distanciar tanto do Santos e torcer para o Santos vencer, né? O principal. É o que não vem acontecendo, né? O Santos, né, nas suas últimas partidas, 3 derrotas e um empate. 3 derrotas e um empate. Aí a pergunta, quando que o Santos vai vencer? Né? Então são 4 jogos seguidos sem vitória. Né? Sem vitória. E o Santos hoje jogando fora de casa, né? Que é um desafio aí, né, grande, né? Jogando contra o Corinthians na sua casa, né, na Neoquímica Arena. Então vamos ver, galera, vamos ver o que acontece para o jogo de logo mais. Vamos torcer muito aí para o Santos, torcer muito, né? Vamos ver se esse final de semana o Santista consegue sorrir um pouquinho, né? Pelo menos um pouco, né? Vamos ver se a gente consegue ter uma semana leve, né? Ou ganhamos do Corinthians, né? Já pensou? Se isso acontece? Vamos ver, né? Se isso é, tem essa proeza, né? De acontecer isso, né?
porque os finais de semana do Santista têm sido muito sofrida, né? Muito sofrida. Então vamos lá, vamos torcer aí para o nosso treinador ter uma visão aí, ter uma luz, que ele consiga escalar o que ele tem de melhor em campo, que ele me ouça, né? Entre com o Zé Rafael aí, com o David Washington na partida, e o Santos consiga aí, de repente, surpreender o Corinthians no jogo de hoje. Vamos ver, né? Torcer muito para isso. Beleza, galera? Depois do jogo, aí nós vamos voltar aqui para falar sobre o clássico, que melhor aconteceu aí. Espero que com vitória do Santos, vitória do Peixe. Espero que eu possa voltar aqui ainda hoje, depois do jogo, feliz e contente com a vitória do Santos Futebol Clube. É o que eu espero, e não só eu, mas a torcida santista também aguarda isso e espera. Beleza, galera? Grande abraço a todos. Até mais aí depois do jogo. E vamos, Santos, hein? Vamos lá. Vamos com o que nós temos de melhor. Abraço, galera. E vamos, Santos, para cima deles, hein?